Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele chega na cruz, ele diz: está consumado. E o amor dele vive unido conosco. O amor dele todos os dias está nos seguindo, nos guiando, nos fortalecendo, nos direcionando para as coisas boas, nos ensinando que a paz, que excede o nosso entendimento, vem dele. No mundo haverá aflições, e ele continua, mas digam que está tudo incrível. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O governo espiritual está sobre nós. O Pai dos nossos espíritos nos ensina todos os dias a olhar para Ele. Olhar para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra. Aqui nesse plano horizontal é luta, é decepções, é engano por cima de engano, mas também há coisas boas. Por quê? Porque lá em 1 João, no verso 4, ele diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. O que eu quero dizer, e vou discorrer em outros versículos aqui com vocês, é que pensar nas coisas de cima é importante e não nas coisas que são da terra. Mas na terra tem seres humanos com o amor de Deus que nem o de vocês. Tem pessoas que querem gritar e dizer eu amo a Deus de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, mas na maioria das vezes a dualidade diária da natureza humana, das decepções, leva essas pessoas, não por falta do amor de Deus, mas leva essas pessoas a praticarem as coisas que o mundo nos condiciona. Semana passada eu disse que o mundo, ele te condiciona a você ser ruim. A mente humana, ela está fortalecida no primeiro ponto para fazer a coisa ruim. Observe que se alguém não atende você, se alguém não te responde no WhatsApp ou em qualquer situação, quando você para, o primeiro ponto que vem, não quer falar comigo, tá vendo aí? Não é humilde, já está começando a tirar onda, por que não está falando comigo? Né? O que foi que aconteceu? Aí vem, você se acusa, será que eu falei algo que a pessoa não gostou? Ou será que ela já está querendo, ele já está querendo? E aí vem os jugos pesados e os fardos pesados. Ou em outra situação, o marido diz que ama a mulher diz que ama o marido, eu te amo, meu amor, minha vida, meu tudo. E o telefone não aparece o tracinho do WhatsApp, cai na caixa. Os primeiros pensamentos só são pensamentos de derrota. Tá me traindo. Tá fazendo alguma coisa de errado. Nunca o telefone deve ter descarregado. Ele ou ela não fica muito tempo sem um telefone. Estou preocupado se houve algo com ele ou se houve algo com ela. Até vem, mas o primeiro ponto já vem como a derrota da traição, da situação que é gerado pela insegurança. É ou não é? É. E quando você entende, queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus,
ele sempre ensinou no ministério de Jesus a não olhar para as coisas circunstanciais, não olhar para a situação e olhar além. Por quê? Porque na maioria das vezes, não é que a pessoa esteja fazendo algo e o que ela está fazendo, ou o que ele está fazendo, eles vão pagar. A situação é que depende de você, aquilo que você tem para dar. Então, se você amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus, e quem ama é filho de Deus, conhecem a Deus. Então essas pessoas não conhecem? Não. Porque ele, no primeiro ponto, ele te ensina a ter maturidade e ele diz, não julgue. Tem de paz em mim? Medo? Aflição? Sou eu que cuido de você. Sou eu que direciono você. Na maioria das vezes a gente se perde. A gente fica no efeito tatu. Só coça para nós, para si. Ah, se o meu telefone descarrega, ou se eu estou dando o telefone, mas é qualquer situação, né? Se eu estou em casa e não consegui ouvir você, eu já estou fazendo alguma coisa, né? Desse tipo que eu estou fazendo essas comparações, mas vocês estão me entendendo. E um ponto importante é quando você vê a internet, no efeito manada, fazer as coisas de forma intempestiva, né? De forma brutal. E alguém chega ali para incitar e vamos colocar todo mundo para cair nessa armadilha e todo mundo vai lá e cai. E qual é o resumo disso? Pizza. Não vai dar em nada. Você perde tempo, você se ira, você grava um vídeo, você faz situações, você é isso mesmo, é não sei o quê. E cadê o amor de Deus para você sair dessas coisas, não ser levado por isso? É efêmero. Você até ama a Deus, você até é filho de Deus, mas você não busca todos os dias viver na obediência de entender que Ele está te ensinando. Amemos uns aos outros. E aí vem a brutalidade do pensamento carnal. Como é que eu vou amar aquele ali? Como é que eu vou amar essas pessoas? Olhando além das lentes. Não preciso julgar. Não preciso estar ali ouvindo ou lendo algo. Isso já é uma situação do amor. Se a pessoa bater na tua face, ele diz, dê a outra. E a outra é o quê? Você dá o outro lado? Não. O outro lado é aquele que você não responde, é aquele que você silencia e é aquele que você manifesta o amor e segue. Jesus fez isso. Quem nunca pecou, eu sempre trago esse exemplo, que atire a primeira pedra. Mas ele não disse, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. Ele só botou para todo mundo pensar. Por que João não responde? Já que eu estou aqui incitando ele a falar, porque João está manifestando amor. Por que Maria não responde isso aqui, que eu já botei um texto aqui esperando ela falar para ela ver o que eu vou dizer a ela também? Porque Maria não vai perder tempo com isso aí. E as pessoas estão perdendo tempo. Ontem eu vi um alvoroço aí na internet aí, e o povo perdendo tempo. Com uma situação que é uma jogada e o povo perdendo tempo. E quem estava perdendo tempo não foi quem fez a jogada. Quem estava perdendo tempo foi quem foi atingido pela coisa que não... Sabe? Povo bobo. Infelizmente, a palavra é essa. É bobo. Se inclinando para as coisas que não tem alicerce, não tem sustentabilidade. Tudo isso vai passar. Tudo isso já existiu desde lá de trás. Um lado fez, o outro lado também fez. Daqui a pouco o outro faz e nada muda. E a semana é do espírito natalino. E continuamos a dizer isso aqui. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho no mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E a gente diz tudo é incrível porque a gente tem vida por meio dele. Amigos, verso 11. Se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus se nós amamos uns aos outros.
Nunca ninguém viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E o seu amor enche completamente o nosso coração, a nossa mente corrompida, a nossa mente enganosa, presa a essas situações que realmente, em algum momento, ira, né? Porque as pessoas vão ali e devolvem na mesma. A razão porque podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco e que Ele vive unido conosco é esta. Qual? Qual, irmão Sandro? Ele nos deu o seu Espírito. Mas o Espírito é santo. Santificação. O Espírito não é sujo. O Espírito não é corrupto. O Espírito não é hipócrita. O Espírito não cria contenda. O Espírito ensina. O Espírito educa. O Espírito admoesta. O Espírito direciona. E para ouvir a voz do Espírito, você não pode ficar preso às circunstâncias, nem às coisas que vêm de ódio, de rancor, de ciúme excessivos, de possessividade. E eu amo a Deus. Não, você não ama a Deus. Você é filho, mas você não ama. Aí você vai dizer, você é perfeito? Não sou perfeito. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E houve o tempo dos meus erros corriqueiros. Ele disse, agora não tem como você errar mais. Porque a sabedoria, a clareza chegou até você. E a clareza chega todos os dias até vocês. E na maioria das vezes, não são todos, a gente vive se inclinando para as coisas que o amor de Deus não se manifesta em nós. Então a gente diz, Deus me ajude, Deus me fortaleça. E você vivendo em grupos de fofoca, em grupos de política, em grupos de religião, em grupos de situações. Grupos que eu falo tanto como plataformas e grupos físicos externos diários. E o grupo mental, que esse é o pior. Tudo é incrível. Pensa nisso. Eu não estou julgando, dizendo que você não é filho de Deus e eu sou. Nós somos, mas a gente precisa manifestar, porque desse jeito não dá. É perder tempo com coisas efêmeras. Tudo incrível. Terça-feira, melhor dia de nossas vidas. E o maior milagre é podermos estarmos de pé até amanhã. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos em Cristo. Obrigado por essa palavra. Que a graça, o amor de Deus esteja unidos com vocês. Só depende de nós, porque Ele nos deu o Espírito que nos educa. Está nos educando nesta manhã. Fui! Tudo! Toca aqui!